Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje a temática vai ser as manifestações do dia 7 de setembro do corrente mês, em alusão ao bicentenário da nossa independência, também com foco na liberdade de expressão, que foi uma das temáticas das manifestações. Para tanto, temos aqui nos estúdios a honra de ter o Dr. Júnior Melo, ele que é advogado, jornalista e cofundador do site Terra Brasil Notícias. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, primeiro bloco da nossa conversa com o Dr. Júnior Melo. Dr. Júnior, a temática de hoje especificamente, vamos falar sobre as manifestações do dia 7 de setembro, as temáticas que foram levantadas, entre as quais a liberdade de expressão, e a minha alegria de ter Vossa Excelência aqui é indescritível. O senhor é um dos maiores exponenciais de notícias atualmente. O site Terra Brasil Notícia figura sempre entre o top 15, top 20 aqui no nosso Brasil. E é uma honra de tê-lo aqui nos estúdios. Doutor Nazir Campelo, a honra é nossa, né? O senhor disse aí exponencial, mas eu sou o menor da casa. Nós temos uma equipe, né, assim, que nos ajuda, que nos auxilia, jornalistas bons, que hoje nós podemos ter, graças a Deus, né? Porque é um milagre, direto de Mossoró, você ser o 20º do Brasil aí na frente de sites que, por exemplo, tem uma arrecadação mensal de 80 milhões, como é o caso do Poder 360, e nós não temos nem a 10ª parte disso, aliás, muito menos, mas nós temos Deus, eu vou colocar na conta do Senhor, porque é inexplicável, né, o que o Terra Brasil tem feito, como é que ele tem atingido esses números, 23 milhões de interações em um mês. Nós batemos ontem, antes de ontem, salvo engano, a marca de 600 milhões, 600 mil, quase 1 milhão de interações em um dia, um único dia. Então, assim, nós chegamos aos 4 cantos do Brasil, quase 5 mil cidades diariamente. E no Rio Grande do Norte, nós, apesar de haver a contestação disso, mas aqui no nosso estado nós somos o primeiro lugar. Pra você ter uma ideia, a Tribuna do Norte, por exemplo, que era maior, tem 1 milhão e 800 mil visualizações por mês. E nós temos 23 milhões. E no direito a gente diz que o peixe grande engola o pequeno, né? E aí, nós, se fizer pormenorizado, nós vamos ser também o maior do Rio Grande do Norte, graças a Deus. Excelente. Eu fico muito feliz, doutor Júnior, quando, vez por outra, eu vejo alguns youtubers fazendo referência ao Terra Brasil Notícias, lendo notícias. Percebemos a credibilidade de vocês e a seriedade do trabalho que vocês atuam em favor da informação, não apenas do viés de direita, mas nós percebemos um tratamento, uma tentativa de imparcialidade, trazer a verdade à população. Nós hoje, nós checamos a notícia 3 vezes. Juridicamente falando, há uma insegurança jurídica, né, no Brasil. Então, assim, se você não coadunar com algumas ideias, você é perseguido realmente. E o nosso canal tem, nosso site, nossas redes sociais, tem tido cuidado de checar a notícia 3 vezes. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 3 empresas checadoras que ficam ligadas no Terra Brasil 24 horas por dia. Qualquer coisa que nós dissermos, ela é checada por esses canais que são ligados aí ao Facebook, ao próprio TSE. Então, assim, nós somos muito cuidadosos, né, nessa parte, principalmente a jurídica. Para você ter uma ideia, nós tivemos 6 ações contra nós, 5
aqui do governo do estado, e todas nós ganhamos até agora, não perdemos nenhuma. Uma ainda está, nós ganhamos na primeira instância, eles recorreram, dizendo que nós proferimos uma fake news, e aí eles perdem, porque não há fake news, nós checamos tudo. Agora, muitas vezes nós não falamos da forma que eles querem escutar, nós falamos da forma que deve ser feita a notícia. Isso desagrada muito, né? Entendo. Doutor Júnior, vamos tentar introduzir já a temática das manifestações que ocorreram essa semana. Em todo o Brasil, em alusão, acima de tudo, ao bicentenário da nossa independência. Eu quero, de Vossa Excelência, discorrer um pouquinho sobre a importância dessa data específica, porque há tantas manifestações no Brasil inteiro, temos algo a comemorar. Eu sei que os tempos são sombrios, eu sei que existe, infelizmente, uma quebra da harmonia que deveria existir entre os poderes, mas essa semana nós temos algo a comemorar, doutor Júnior Melo? Sem dúvidas. O Brasil, ele se mostrou as instituições, elas são fortes, né? Apesar de estarem ainda em um momento dificílimo, mas você vê que não há quebra institucional, apesar, né, dos arranhos, dos ruídos, não há essa quebra institucional. Agora, nós entendemos que há um jogo usando instituições para que um lado prevaleça sobre outro lado. Isso aí e principalmente diante do judiciário, que tem feito um ativismo absurdo. Hoje, praticamente, não se usa mais a lei, e sim a vontade, isso não é errado, mas a vontade do julgador prevalece sobre a lei hoje, na maioria dos casos. Isso é para ser feito uma vez ou outra, a gente chama de ativismo judicial. Mas a independência do Brasil é uma bênção, né? Voltando lá para quando o Brasil ganhou sua independência, Dom João VI voltou para Portugal, Dom Pedro I ficou aqui, né? E no Rio Grande do Norte só foi reconhecida, ela já não era mais província, era uma capitania, e ela só foi reconhecida em 22 de dezembro. Ou seja, se, por exemplo, a independência fosse na quarta-feira, hoje nós não seríamos ainda independentes. O Rio Grande do Norte só foi realmente reconhecer no dia 22 de dezembro. Mas isso é uma longa história. Nós tínhamos vamos dizer assim, uma comissão que guiava o Rio Grande do Norte lá atrás, né? Antes do Brasil ser independente. Mas hoje nós mostramos a força do Brasil. Pra você ter uma ideia, o Brasil hoje é a 10ª potência mundial, né, economicamente falando, a 8ª potência mundial militarmente falando. O Brasil hoje, em cada 10 pratos de comida, nós alimentamos 6 no mundo, não é no Brasil, é no mundo. E aí o Brasil falta vamos dizer assim, o ajuste fino para que ele seja realmente... O Brasil tem tudo para ser aí entre os 4, 5 maiores... entre os maiores países do mundo. Então, eu acho que o Brasil está no caminho certo. Agora, nós temos uma luta grande contra a corrupção, nós temos uma luta grande contra ideologias que não fazem bem à sociedade, né? Pra você ter uma ideia, hoje há um movimento que, se você, por exemplo, quiser optar por um homeschooling, o Ministério Público pode tomar seu filho. E tudo isso é parte de uma ideologia e o Ministério Público ele foi muito ateado com essa questão mais de pensamentos pró-esquerda, vamos dizer assim. Então nós temos esse problema, né, de voltarmos a colocar a bola no chão, como diz no futebol, mas as manifestações agora de quarta-feira foram uma coisa excepcional. Não sei se ainda tenho tempo para falar nesse bloco, mas não há uma polarização no Brasil. Para quem entende de futebol, voltando a falar de futebol, e guardando as devidas proporções, nós temos, por exemplo, a polarização, dizem que é a polarização entre Bolsonaro e Lula. Mas o que eu vi na quarta-feira foi uma seleção brasileira contra uma América do Rio, com todo o respeito da América do Rio. Mas foi uma coisa assim, você vê em Brasília, 1.200.000 pessoas nas ruas. Aqui em Mossoró, eu participei, fui como imprensa, pela manhã ver
de esquerda, tinham 40 pessoas que tentaram se misturar ao 7 de setembro que a prefeitura estava fazendo, e 40 pessoas e foram vaiadas, expulsas. O povo não aguenta mais essa ideologia que quer Karl Marx, que escreveu o Manifesto Comunista, ele dizia o seguinte, que uma minoria organizada, ela governa sobre a maioria desorganizada. Então, assim, nós éramos governados por uma minoria, isso é o meu entender, isso é uma opinião, né? Aqui já extrapolo, isso é uma opinião de Júnior Melo, mas, assim, nós começamos a ser governados por uma minoria, né, que era organizada, e isso está lá no Manifesto Comunista. E isso preocupava muito, e Bolsonaro veio, é como se você viesse a 200 km por hora e batesse num paredão. E uma pessoa que era chamada de baixo clero, um deputado insignificante. E por isso que nós pegamos, Deus pega as coisas que não são, né, para fazer com que elas sejam. Então, assim, todo mundo fica impressionado. Como é que pode? Hoje, eu estava vendo uma reportagem, estava vendo algumas reportagens no mundo, não é no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo impressionado com a popularidade de Bolsonaro. E ficou muito difícil para esses institutos de pesquisa botarem. Por exemplo, aqui em Mossoró, nós tivemos 40 pessoas, como eu disse, e quando foi à tarde, nós tivemos 60 mil pessoas na Presidente Dutra. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é um drone que faz essa contagem. Então, é desproporcional, não tem mais cabimento essas pesquisas. Aliás, elas estão se adequando, né? Na última eleição também foi assim, elas se adequaram nos últimos 10 dias. Então, nós vamos ver ainda muita distorção aí, viu? Muito bem, doutor Júnior, no próximo bloco, vamos levantar o questionamento de alguns críticos se o presidente teria cometido crime de responsabilidade, porque também era uma data cívica com desfiles militares, e eu quero que os Vossa Excelência discorra sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, segundo bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Júnior Melo, ele que é jornalista e editor também do site Terra Brasil Notícias. Dr. Júnior, estamos falando aqui sobre as manifestações e também a importância do bicentenário da nossa independência, tudo isso nessa semana agora, nas primeiras semanas de setembro. E foi levantado os críticos, né? Eu posso citar aqui um deles, o senador Randolph, teria dito no Twitter, redes sociais, queria acionar a Justiça Eleitoral, porque supostamente o presidente Bolsonaro teria misturado o ato cívico com as manifestações, ou promovendo-se assim com dinheiro público, nesse contexto. Inclusive, quero levantar aqui essa indagação para Vossa Excelência. Teria acontecido crime de responsabilidade, doutor Júnior? O presidente e sua equipe de campanha teria misturado as coisas? Olha, eu digo porque sou especialista em direito eleitoral e eu não vi nenhuma irregularidade. Aliás, eu estava muito ansioso para ver se realmente iria acontecer alguma coisa desse tipo, principalmente uma quebra institucional, alguma coisa. Pelo contrário, o presidente foi ameno nas suas palavras. Ele, dessa vez, não falou em outras instituições, como o STF, que ele vinha num embate forte, e dessa vez ele não tocou no assunto, pelo menos diretamente, né? Mas você vê que os gestos, a equipe dele deve ter tido muito cuidado, porque, por exemplo, na hora dele falar como candidato, ele tirou a faixa presidencial, não sei se vocês viram. Então, assim, tudo foi assessorado, e muito bem assessorado, porque ele sabe o quanto ele está sendo vigiado, praticamente que ele tem uma oposição dentro do judiciário, né? O presidente Bolsonaro, que, por exemplo, você imagine que os juízes, promotores, eles têm que pagar previdência,
Então, na reforma previdenciária, a reforma da Previdência, foram incluídos. E isso causa, por exemplo, se você pegar um funcionário público da Justiça Federal e se você vê quando Lula entrou, ele ganhava 3 salários mínimos. Eu estou falando de um servidor nível médio. Quando Lula saiu, ele ganhava 13. Então, assim, ele valorizou muito as categorias de funcionário público, ao ponto de chegar ao funcionário público, e eu acho que o funcionário público tem que ganhar bem, ele não pode fazer riquezas trabalhando com o dinheiro do erário. Né? Vi aí de situações de, por exemplo, advogados da União que ganhavam 400, 500 mil por mês. Para uma empresa com 30 funcionários ter um lucro líquido de 50 mil reais, tem que trabalhar muito. Então, assim, isso está também no Manifesto Comunista. Para quem lê o Manifesto Comunista de Karl Marx, está lá. Você tem que aparelhar as instituições. E como é que se aparelha as instituições? Comprando os funcionários. Como é que se compra? Aumentando os salários. Então, assim, o cara tem uma vida nababesca. Né? Alguns funcionários públicos, principalmente federais, passaram a ganhar muito dinheiro. Então, assim, a militância em alguns órgãos ficou exacerbada. Né? Eu quero o Lula porque ele vai me dar. Mas aí ele faz isso, né? Faz uma barreira ali, sem barreira, para começar a implantar o que ele realmente quer, que são vários pontos. Por exemplo, aí você vem para a ideologia de gênero, começa a dizer que o progresso, por exemplo, tem um escritor, acho que é em inglês ele, Edmund Burke, ele disse o seguinte: você pode fazer a progressão da sociedade, mas você tem que manter os pilares. Família, né? Deus, e isso é uma coisa que você tem que estudar muito. Por exemplo, eu estudei, e isso eu estudei por conta de um familiar meu que virou comunista e eu não sabia debater com ele, e eu tive que estudar tudo sobre o socialismo, o comunismo, saber se era bom mesmo, porque se for bom, e na cabeça deles ainda é uma utopia. Eles dizem que é uma utopia, que não foi implantada ainda, mas é como se todo mundo devesse ter o mesmo carro azul, o mesmo cabelo, a mesma roupa, como se todo mundo tivesse. E, na verdade, assim, o que a gente vê, Venezuela, Argentina, é que as pessoas realmente elas são igualitárias, mas na parte de baixo, passando fome, passando sede. Por exemplo, na Venezuela, você não tem mais cachorro na rua porque todo mundo já comeu. Os cachorros, gato, praticamente não tem pet. Não, só porque é uma minoria de 8% que é. Então, voltando aqui, eu não vejo que o presidente cometeu nenhuma irregularidade, até porque ele está em campanha. Todo o dinheiro, a partir, por exemplo, uma viagem que ele fez para o Rio de Janeiro, todo o dinheiro que ele fez nessa viagem, o PL tem que repor os cofres públicos. Então não tem como. As pessoas de esquerda, ou chamo mais de fanáticos, eles começam a denunciar coisas. Salvo engano, o TSE diz que todo dia chegam 1.500 a 2.000 denúncias. E quase que nenhuma vai à frente. Agora, Randolph tem suas... ele virou quase um meme, uma piada nacional. O cara usa... Ele disse, se não foi ninguém que disse, ele disse o seguinte, que ele passou a ser o PGR. Olha que absurdo. Ele disse, eu passei a ser o PGR. Eu passo por cima da Procuradoria-Geral da República para quem tem foro. E para quem não tem. Porque não existe, interessante dizer, onde é que tem na Constituição que há hierarquia do Supremo sobre o STJ, Não. O juiz da primeira instância ele tem força. Por exemplo, se você fizer uma ação popular contra um ministro do STF, ele vai responder aqui em Mossoró. Por quê? Porque o que existe são competências. A competência de uma matéria constitucional, ela vai para o Supremo. De uma lei federal, ela vai para o STJ. De uma lei municipal, ela vem para a estadual. Então, assim, o Supremo criou uma cultura de dizer que ele é... Porque tem o nome Supremo, que eu acho que deve ser mudado esse nome para Corte Constitucionalista, né? Temos que botar os pingos nos is, como tem um programa aí, mas eu acho que isso tem que ser revisto, porque os ministros do Supremo eles extrapolam suas prerrogativas judiciárias nesse sentido. Por exemplo, nenhuma corte constitucional do mundo julga, isso é do Brasil, julga ação penal, só do Brasil. Porque não é intrínseca, entendeu? E fica se esmiuçando
uma coisa que não lhe cabe. Olha só onde é que nós vamos. Então, assim, eu acho que tem que colocar um freio de arrumação. Falar em freio, tem que ter freios e contrapesos. Não há isso hoje. Se a Suprema Corte hoje diz, está dito. Você não tem, vai como um rapaz trabalhar comigo, não tem como desdizer. Então, é muito poder. Esse poder aí foi colocado, mas tem uma intenção, porque nós tínhamos saído do regime militar, e o Ulisses Guimarães ficou muito... ficava com medo do presidente da República ter muito poder e voltar ao regime. Então, ele disse, vamos dar muito poder ao judiciário. E aí não pode, tem que haver realmente os freios e contrapesos. Mas não houve, na minha visão, pelo menos, né? Vamos esperar aí as decisões. Eu vi a imprensa eufórica, principalmente a grande mídia, que está do lado da esquerda, que está do lado de Lula, um absurdo, Lula saiu daquela condição. Mas eu vi a imprensa ao ponto de William Vac, que eu tinha até esse momento respeito por ele, e falar do órgão genital do presidente. Quer dizer, olha que ponto, não tem mais nada para falar, o cara disse, não, vamos falar do órgão genital do presidente. Doutor Júnior, nós vimos um mar verde e amarelo ontem nas imagens, e até em várias capitais, o senhor mesmo percebeu que aqui em Mossoró também tivemos manifestações significativas. Eu queria que o senhor comentasse uma decisão, não foi nesse mês, já faz alguns meses, uma juíza de primeiro grau teria vinculado o verde e amarelo, a camisa da seleção, a bandeira, com o presidente atual, que está em campanha. Como o senhor viu uma decisão dessa esdrúxula, a meu ver? Eu acredito pode ter até revertido em segundo grau, eu não vi o resultado da mesma. Mas como o senhor viu isso diante das manifestações dessa semana também? A juíza do Rio Grande do Sul, inclusive, foi derrubada. É tão esdrúxula que foi derrubada 2 dias depois. Mas olha só a que ponto chegamos, aquela militância que eu estava falando. Isso é pura militância. Como é que você proíbe usar a bandeira do Brasil, um símbolo nacional, inclusive é crime. A juíza pode ser ainda, eu não sei se, porque o judiciário só anda você tem que empurrar o judiciário, ele não anda só, né? Você tem que provocar o judiciário, não. Na verdade, eu generalizei aqui porque o MP ele busca a informação. Mas a magistratura, a juíza, ela não poderia, eu não sei se ela foi provocada por alguém, mas uma decisão dessa é criminosa, porque a bandeira nacional é um símbolo. Agora, as pessoas, elas, por ter a cor verde, o Partido Verde me parece que tinha a cor verde, mas só que é o seguinte, não é a cor. As pessoas reacenderam aquela chama do patriotismo que tinha com a seleção brasileira, não sei se o senhor lembra, e aí as pessoas migraram para o presidente Bolsonaro, que é uma coisa, e ele conseguiu realmente ligar a pessoa dele ao patriotismo, a essas questões, vamos dizer assim, que exaltam o país, não a pessoa, mas o país. É o hino nacional, que é outro símbolo, né? É a bandeira nacional, é o hino da independência, as pessoas choram. Ontem no desfile, estava assistindo pela televisão, as pessoas caindo em lágrimas, porque imagine você, e isso eu sofri na pele, de um filho seu falar na escola, olha, eu gosto de Bolsonaro, e sofrer bullying dos professores e dos colegas, e dizer que só aceitam se usar alguma bandeira LGBT, alguma coisa, porque senão a pessoa é fascista, não sei o quê, sexista, tanto isso, agora que eu né, agora tem um tal de misógino. Só para você ter uma ideia, claro que a mulher, vamos dizer assim, a base da família é a mulher, ela cuida da casa, do marido, dos filhos, mas estão desvirtuando isso. 75 leis foram feitas para blindar a mulher. Mas o problema é que está causando um problema, inclusive, ao judiciário, porque nós tínhamos, o senhor, não sei se o senhor lembra, o senhor estudou, nós tínhamos o princípio da mulher de Potifar, que isso nos livros era amplamente, porque, assim, a mulher às vezes está com raiva do marido, porque fez alguma coisa errada e tal, isso já aconteceu muito, e aí ela associa um crime, né, a essa pessoa, um namorado e tal, e só a palavra dela não vale, tem que ter testemunho e tal. Hoje não, hoje mudou, e aí a gente vê para o Brasil afora alguns absurdos, mas a mulher tem que ser realmente blindada, isso é fato, porque existe muita violência, principalmente doméstica, né? Mas precisa ter um certo cuidado para que não haja
a balança ela tem que estar sempre, a justiça tem que ser feita, né? E nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Doutor Júnior, uma das temáticas das manifestações foi a questão da liberdade de expressão. E há uma semana atrás, eu acho que no final de agosto, tivemos investigações, buscas em apreensões em celulares de empresários brasileiros, né, por conta de conversas no WhatsApp. Isso no próximo bloco, vou já deixar chamado, no próximo bloco, eu quero que Vossa Excelência discorra sobre as investigações, abrir até inquérito nesse sentido. Então sai daí, voltamos já. Estamos de volta, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Júnior Melo, ele que é jornalista, também cofundador do site Terra Brasil Notícias. Estamos aqui comentando tanto a questão das manifestações nessa semana aqui de setembro, bem como a repercussão da mesma em toda a mídia. Dr. Júnior, nesse terceiro bloco, eu deixei para Vossa Excelência comentar sobre a temática da questão da liberdade de expressão. Esse tema merecia ser trazido à tona mesmo. A liberdade de expressão está sendo, podemos assim dizer, ferida, tolhida no nosso país. Quero deixar aqui como exemplo uma conversa privada, um grupo de empresários brasileiros. Um deles tocou em pontos mais sensíveis, eu preferi uma ação mais enérgica do que a volta do PT. E o resultado, buscas e apreensões de celulares, escritórios desses homens. Como se ouviu esse tipo de atitude do judiciário eleitoral brasileiro? Olha, isso foi um absurdo sem precedentes. Isso é uma ação, inclusive... esse inquérito, não, foi feito um inquérito. Não, o inquérito já há, um inquérito que, ao meu ver, ele não tem base jurídica. É um inquérito feito a partir de um artigo do regimento interno do STF, que diz o seguinte: se houver crime dentro das quatro paredes, ele é bem claro, dentro das quatro paredes da Suprema Corte, pode ser investigada por um ministro. E aí usou isso, vamos dizer assim, em malamparte, lato sensu, e começou a se fazer, o STF fazer essa inquisição em algum desses pontos. E eu dou até razão, em um primeiro momento, porque eu acho que a direita exagerou nas suas manifestações, como, por exemplo, pegar fogos e atear no STF como se fosse, vamos dizer, morteiros. Então, assim... Isso, você imagina o cara que é um ministro desse, que não tem contato com problemas, com a população. Eles têm uma vida muito boa, afastada de toda essa problemática. Eles conhecem o papel. E você começar a viver, tá dentro do seu escritório, e começar a ver bombas, rojões sendo atirados lá. Então, assim, teria que ser feita alguma coisa. Agora, só que dentro da lei vigente. E não fazer um puxadinho da Constituição. Foi o que foi feito, né? E aí, esse inquérito, ele foi apoiado por todos os ministros, porque todos estavam sendo, acho que a ministra Carmen Lúcia foi atacada pela esquerda mesmo, foi na casa dela, jogou tinta, ou foi o ministro Alexandre de Moraes, uma coisa assim, atacaram também a residência do ministro Fachin. Então, assim, o ministro de momento já não conseguia mais andar nas ruas, pelas decisões dele. Nós temos que combater a decisão de um ministro dentro do próprio judiciário, com contestação, mas não pode haver esse... Então, assim, houve um erro dessas manifestações, principalmente em Brasília, e aí houve também esse freio de arrumação por parte do STF, só que o STF gostou, e aí começou a usar isso politicamente, aí ficou ruim. Olha só que o próprio STF decidiu que é o seguinte: uma conversa privada de WhatsApp é como se você estivesse conversando com um amigo, você pode falar qualquer coisa. Aliás, na Constituição,
ele deixou claro 2 vezes. No artigo 5º, né, você tem a liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser. Né? Você não pode fazer, mas você pode falar. E se você falar alguma coisa que extrapole, tem leis específicas para você conduzir o judiciário e haver a devida punibilidade de injúria e etc. Nesse caso, está se usando a lei penal de outra forma. E esse inquérito ele não tem o Ministério Público, aliás, é um inquérito sigiloso há 2 anos e meio, ele é sigiloso, advogados não têm acesso, olha só que absurdo, isso tem 2 leis, e na Constituição diz que o advogado deve ter acesso imediatamente aos autos, principalmente de réu preso. E você vê que um deputado federal, no artigo 53, que diz que ele é imune por falas, atos, por quaisquer quer dizer, você pode falar qualquer abobrinha e você não será punido. E o deputado, eu acho que ele achou que tinha segurança jurídica para falar, ele falou muita besteira, ele foi demasiadamente fora dos padrões, né? Ele errou muito, mas ele não podia ser punido. A lei está lá. É a mesma coisa, por exemplo, se você descobrir que o presidente da República matou uma pessoa antes de ser presidente, você não pode fazer nada. Nada. Nem uma ação contra o presidente é válida enquanto ele for presidente. A Constituição deixou esses parâmetros visando que as experiências que tinham sido feitas no regime militar foram feitas. Então, assim, o artigo 220, por exemplo, diz que a imprensa pode dizer qualquer coisa, ela não pode ser tolhida. Mas o que nós vimos, e aí os empresários que representam 16% do PIB brasileiro, esses caras são bilionários. E aí aconteceu uma coisa que eu acho não é grave, não é gravíssima. Um cara desse, ele tem, deve ter, eu não sei quanto é que um cara desse, mas bilionário tem bilhões na conta. E dão emprego a milhões de pessoas no Brasil. Dono do Barra Shop, que é dono do Natal Shop aqui, a Van, está fazendo loja, tem no Brasil inteiro. O cara é o 8º mais rico do Brasil. E dentre outros, dono do Coco Bambu, não sei se você conhece, uma rede de restaurantes, uma das maiores do Brasil, dono da Smart Fit. Então, assim, era um grupo de WhatsApp bem recheado de pessoas importantes, né? E houve a busca e apreensão, né? Eu acho que foi, não teve cabimento jurídico, mas o pior do que isso não é nada. Houve a busca e apreensão, a derrubada das redes sociais, que aí sim começa na censura, né? Censura prévia, que isso só tem em países como Coreia do Norte, China. Antes de você... Aqui no Brasil tinha. No regime militar, quando a imprensa ia fazer alguma coisa, tinha que mandar para o censor, ele olhava, aí liberava. Muitas vezes era na Polícia Federal. Então isso é censura prévia. Isso tem nos países mais fechados do mundo. Você, para dizer alguma coisa, tem que primeiro submeter a um órgão, né? Então, houve a censura e o pior, né, o bloqueio financeiro dessas pessoas que estão aí passando dificuldades para pagar os seus funcionários. Ou seja, o cara da ponta, que trabalha, por exemplo, na loja Havan, que é carregador, ele pode ser que não receba seu salário por conta disso. Olha que absurdo. Doutor Júnior, eu até entendi a questão do Daniel Silveira, o processo dele tramitar no STF. Ele é um deputado federal, tem a questão do foro, mas não me entra na cabeça como empresários que não têm cargo público, não têm função, esse processo tramitar no Supremo Tribunal Federal. Qualquer tipo de investigação, doutor, qualquer tipo de atentado, no caso específico, não deveria tramitar na justiça comum? Sem dúvida. É isso que eu estou fazendo das competências. O STF não tem competência. Não é que o STF pode tudo, nem há hierarquia. Existem competências. Não há matéria constitucional nisso. Entendeu? Então, assim, agora há, né? Porque foi cerceada a liberdade deles e agora sim. Mas é uma coisa que ficou... Nós não temos a quem recorrer. Isso não somos nós. Estou dizendo os empresários. Estou fazendo aqui como se fosse... Eles não têm a quem recorrer. Por quê? Porque a corte, ela tem um nomezinho para isso aí, que está me faltando agora, corporativismo. Ela virou um corporativismo em que eles ligam um para o outro, salvo engano, 3 é que não concordam com isso. Mas a grande maioria
eles ligam e ficam ali, o voto vai ser assim, vocês concordam? Concordam. Quando vai para o plenário, já há um acordo, e o judiciário não funciona assim. Sem os advogados terem, inclusive, acesso para fazer uma defesa, uma sustentação oral. Então, assim, nós estamos vivendo tempos realmente muito difíceis no Brasil. Espero que haja uma normalidade aí em breve, porque nós temos um único órgão que poderia fiscalizar, que é o Senado, mas devido a... Vou usar uma linguagem popular aqui para não usar uma linguagem política. Alguns políticos têm rabo preso lá na justiça e eles têm medo. Tomou conta, os políticos antigos, eles têm medo de bater de frente com uma pessoa que vai julgar o seu processo. Então, olha que coisa... Por isso que nós temos que rever, eu acho, pelo menos essa parte, nós temos que ter um... Aí a Constituição, ela blindou tanto o judiciário, que ela fez o seguinte: nós temos um órgão fiscalizador do judiciário, temos, o CNJ, mas ela pegou o presidente do Supremo Tribunal Federal e colocou para ser presidente do CNJ. Ou seja, o CNJ está de mãos amarradas, inclusive tem alguns conselheiros, a gente chama de conselheiros, mas são desembargadores, ministros até da OAB, que eles são contra o que está fazendo, mas o presidente não pauta. Por quê? Por exemplo, o TSE, que é um órgão, só tem no Brasil também, viu? É um órgão judiciário, só tem no Brasil. Se não me engano, em outro país tem um parecido, mas eleitoral, isso é feito pela Justiça Federal, de qualquer país. Aqui no Brasil não, nós temos essa anomalia jurídica aí, que é o TSE, que custa um absurdo de dinheiro para trabalhar de 2 em 2 anos. E o TSE temos também 3 ministros, dentre esses que são, e o presidente sempre é do STF. Então, assim, a Constituição, ela blindou contra o presidente da República com medo de haver um golpe, mas aí eu acho que ela exagerou na dose e deixou o judiciário ao bel prazer dela mesma, do próprio judiciário. Então, ficou um negócio estranho. A própria PGR, o Ministério Público, está perdendo força, está perdendo poder. Eu até faço um alerta aqui ao Ministério Público, que vibrava tanto contra as ações contra alguns políticos, que hoje não se há mais respeito ao Ministério Público, principalmente federal. Não, porque eu não gosto de fulano, mas aí você começa a abrir precedentes que podem não ter volta. Excelente. Doutor Júnior, sobre a questão da liberdade de expressão, o senhor mesmo falou que é um dos pilares da democracia, é constitucional, mas eu queria saber de Vossa Excelência, quando um manifestante levanta uma faixa, intervenção já, fora STF, se isso está dentro, vou usar até a expressão das 4 linhas, né? As 4 linhas da Constituição ou não, isso no próximo bloco. Vamos para as considerações finais, mas eu quero que Vossa Excelência fale sobre isso. Voltamos já. Estamos de volta com o último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Júnior Melo, ele que é jornalista, cofundador do site Terra Brasil Notícia, um dos maiores exponenciais de notícia e jornalismo, de credibilidade no nosso Brasil, direto de Mossoró para todo o nosso paizão. Então, durante esse programa, doutor, falamos um pouquinho das manifestações do dia 7 de setembro, falando da importância e repercussão desses milhões de pessoas em várias capitais, em cidades de médio e até pequeno porte e das ruas. Nós vimos pessoas idosas, vimos crianças, manifestações ordeiras, não vimos nenhuma lata de lixo virada, nenhuma viatura, nenhum banco, nenhuma vidraça quebrada, a importância das mesmas manifestações. Mas eu queria que Vossa Excelência falasse ainda do tocante à liberdade de expressão. Eu não vi especificamente nessa semana, mas se porventura um manifestante levantasse uma placa, uma faixa, doutor Júnior, intervenção já,
fora STF, eu fecho o STF, esse cidadão está no direito dele de se manifestar, está dentro da liberdade de expressão? Sem dúvida. Quero deixar claro que isso eu também acho um absurdo. Nós vivemos num regime, você vê que é um regime hoje que dá condições da pessoa viver igualitariamente, né? E as instituições elas têm funcionado e algumas pessoas realmente têm levantado essa bandeira de intervenção. Eu acho isso horrível para o debate democrático. Tudo tem que ser pela democracia, né? A vontade do povo através dos políticos, por isso que é importante agora, já nas eleições, você voltar direito, porque a política, inclusive eu que sou evangélico, estou numa TV da Assembleia de Deus, com um irmão advogado e evangélico, e a política, ela diz, não pode passar pelas igrejas, mas tem que passar, porque se nós nos calarmos, vocês vão ser governados por pessoas que vocês discordam. E aí, quando você vê uma doutrina, por exemplo, já está querendo ser implantado para que o pastor não possa mais se pronunciar de forma nenhuma politicamente. E se nós deixarmos, isso vai acontecer brevemente, não por lei, mas por essas decisões absurdas. Agora, você pode dizer, fora o Bozo, pode dizer contra o presidente, não quero o STF, você pode dizer, pode haver uma reforma, o STF pode desaparecer, uma reforma judiciária, isso é plenamente democrático. Apesar de eu não concordar, mas é democrático. Você pode chegar lá e expressar sua vontade, né? Tem algumas coisas que, por exemplo, se você exaltar na nossa Constituição, deixou algumas coisas de fora, como, por exemplo, o regime de Hitler, que era o nazismo. Você não pode fazer alusão ao nazismo, porque é um regime que foi, a esse sim, genocida, e aí o mundo inteiro colocou em suas constituições para nunca mais haver uma coisa como essas. Mas, por exemplo, aqui no Brasil tem um regime, tem partido de um regime, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil. Se você pegar Stalin, ele matou 200 milhões de pessoas. No Camboja, ele foi implantado, a metade da população foi assassinada para que fosse implantado. Então, assim, existem genocídios por parte do comunismo no mundo, mas, porém, contudo, se abriu aí para ter um partido comunista. Eu acho que não deveria, por ser um regime que realmente ele tira a liberdade de expressão. Aí sim, ele vocifera, ele tolhe, como disse o senhor, o direito do cidadão em praticamente tudo. Você tem que viver de acordo com o Estado, como ele quer. Depois, se vocês puderem assistir alguns documentários sobre a Coreia do Norte, lá esse regime, sobre a China. A China ela se modernizou porque ela está usando um regime híbrido. Ela usa o capitalismo, mas ela não liberou do comunismo, porque aí ele tem o controle de massas. Lá você não pode ter, por exemplo, qualquer programa no YouTube, você não pode ter Facebook no que você quer, o governo passa pela censura. Então, assim, é certo, de acordo com a Constituição, sim, é a liberdade de expressão. Mas é prudente fazer isso? Eu acho que não, porque é uma coisa que é contra os princípios que nós defendemos. Você vai para um evento da liberdade de expressão e bota que quer um regime totalitário. Então, não existe. É um contraponto. Aliás, desculpa. É um contrassenso. Né? É um contrassenso. Você dizer uma coisa e querer outra. Nós temos que fortalecer as instituições que nós temos, tirar o ativismo, tirar as pessoas que desvirtuam as instituições. Acho que isso tem que haver um fortalecimento. Né? E não estou falando só do judiciário, não, estou falando também do presidente da República e principalmente do Congresso Nacional. Olha que Daniel Silveira, ele foi preso porque a Câmara dos Deputados ela autorizou. Mas aquilo foi um acordo para que ele fosse preso um dia. Tipo assim, por que eles fizeram isso? Rabo preso com o judiciário. Porque não tem cabimento a casa que diz que ele pode falar quaisquer coisa e mandar ele prender porque ele falou alguma coisa. Mas aí o presidente Arthur Lira tinha acabado de ser empossado, fez um acordo com todos os partidos, aí ele fez o acordo para ele ser preso um dia, só para dar
uma satisfação ao judiciário e também um dia ele voltava para casa. Ele ficou 9 meses preso e, inclusive, teve uma sentença de 9 anos de prisão porque falou isso. Você não tem isso nem em países que têm regimes duríssimos. Por uma fala sua, você é muito maior do que, por exemplo, você pegar uma pessoa com 2 quilos, se for réu primário, de drogas, 2 ou 3 quilos. Ele pega menos do que isso, uma pena menor. Então, assim, o judiciário também tem que se reformular, o legislativo tem que haver uma reforma. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma ação, né? Vamos aproveitar agora dessa nova legislatura, que talvez seja renovada, para nós fortalecermos cada instituição, né? Eu estou dizendo isso como cidadão, eu oro para que isso aconteça, para que nós não tenhamos tolhido nosso direito, inclusive o direito ao culto, né? Ao culto religioso, tanto os católicos como qualquer outra religião, os evangélicos. Imagine você, de um pastor, ter que fazer um casamento gay à força dentro da igreja, né? Contra a doutrina que ele segue, mas aí ele vai ter que fazer isso. Nós já temos o casamento civil. Isso aí, que a justiça quer fazer de uma forma abrupta e desnecessária, para desmoralizar, acho que as instituições religiosas, tanto que as instituições os religiosos, de uma forma geral, os cristãos principalmente, há uma revolta, né, da esquerda contra eles, porque eles não aceitam esse tipo de regime totalitário. Doutor Júnior, vamos já para as considerações finais. Mas eu queria que o senhor dissertasse aqui em poucos minutos. Havia-se na imprensa uma fala de golpe, que o presidente não ia nem ter eleições, falava-se isso. E no caso, essa semana vimos, como eu falei, nós estamos falando desde o início, manifestações limpas, o presidente com um discurso democrático, mais a menos. Então foi um balde de água fria para esse tipo de imprensa, onde quanto pior, melhor. Quarta-feira foi um negócio que deixou a esquerda realmente irritada, porque eles provocaram uma reação do presidente da República para que ele fizesse um discurso antidemocrático. Ele não fez isso, ele fez um discurso totalmente democrático, totalmente dentro da Constituição, da razoabilidade. As famílias foram às ruas. Eu não estou falando de manifestantes como black blocs, como o senhor mesmo disse, que iam e quebravam tudo. Eu não sei se você lembra de agências bancárias, eles passavam e quebravam todas. Prejuízos enormes, né, que os manifestantes de esquerda tinham, eram os chamados black blocs, desapareceram. Chegaram a matar, inclusive, um cinegrafista da Band, né? E você vê 1.200.000 pessoas e não teve uma ocorrência policial. Olha só, contra fatos não há argumentos. Como é que eu vou argumentar contra essas pessoas que estavam com um filho de 3 anos? As imagens estão lá. Não existe briga, não existe confusão, é uma harmonia. É um negócio. Aqui em Mossoró mesmo teve candidatos a governadores que se abraçaram, né? Então, assim, isso aí não podia nem pensar num negócio desse, mas eu posso até citar o nome aqui da candidata Clorissa e do vice de Fábio Dantas, que ontem harmonicamente se abraçaram em prol da democracia, da liberdade de expressão, né? Então, Ivan Júnior estava aqui ontem, e Clorissa Linhares, que é candidata ao governo. Então, assim, eles se abraçaram, vamos esquecer nossas diferenças políticas e vamos agora aqui caminhar pela democracia. Então, veja bem, é isso que tem que ser feito, e isso que foi mostrado. E a imprensa, ela enlouqueceu, porque nos bastidores há uma explicação para isso. A Rede Globo recebia, por exemplo, a Rede Globo de televisão, ela recebia volumes vultosos, assim, negócio de bilhões. E ela gastava como um filho que o pai dá tudo, né? E aí, a partir do momento que o pai tira, há uma raiva do filho. Eu estou dando um exemplo, claro, mas aqueles grandes meios de comunicação, eles recebiam muito dinheiro. E
Bolsonaro ele colocou isso mais igualitário, apesar da Globo receber mais que todo mundo. Mas é uma coisa tão grande e tão descompensada que ela se revoltou e ela usa todo o seu jornalismo como canhão apontado contra o presidente Bolsonaro. Mas as manifestações, se você for buscar, o que há é uma revolta. Por exemplo, Miriam Leitão, que eu respeito, uma jornalista muito influente, ela não tinha o que falar, ela só disse que era ruim para o Brasil Bolsonaro ser reeleito. Né? Ela já, além de um certo ponto, ela já entrega Castanhede, né? Eliane Castanhede, salvo engano dela, da mesma forma, na mesma linha. Olha, era muita gente, eu estou abismada. O pessoal de outro jornal de esquerda. Então, assim, eles já sabem, e ficou muito feio para alguns órgãos, né, de imprensa que fazem as pesquisas, dando 20, aqui em Mossoró, por exemplo, de 40 pessoas da esquerda e 60 mil da direita, mas, segundo as pesquisas, um candidato tem 21% acima do outro e na rua a gente não vê isso. Então, eu acho que o Estado Democrático de Direito está preservado. Eu rogo que se mantenha assim, né? É claro que nós não podemos ter só um lado, tem que haver, a democracia é isso, esse contraponto. É bom para a democracia que haja, é bom que haja oposição, seja qual o governo for, e foi demonstrado ontem uma coisa linda, né? O Brasil de verde são nossas cores, apesar de que alguns acham que Bolsonaro se apropriou dessa data. Não é verdade. O 7 de setembro ele comemorou, como ele comemora, ele é entusiasta da pátria, né? Ele é entusiasta da pátria. E, assim, é uma festa realmente dos seguidores dele, mas não houve nada fora da normalidade. Doutor Júnior, já vamos finalizar o nosso programa. Para mim sempre é uma honra e uma alegria ter Vossa Excelência aqui. A honra é toda minha. Prazer todo nosso. Não apenas pela sua competência, pela sua propriedade que o senhor tem de falar dessas temáticas, mas que o senhor não faz parte daquela velha imprensa que nós falamos aqui, quanto pior, melhor. Abre aspas. Agora vamos falar infelizmente, vamos falar de notícia boa. Despiorou. Não. Ao invés de dizer que melhorou. O senhor não faz parte desse grupo. O senhor, junto com a sua equipe, tem feito um jornalismo de excelência no nosso Brasil inteiro. E esse foi o programa Dinâmica do Direito de hoje. Quiser, em rápidas linhas, chamar o pessoal para votar. Não vamos chamar voto para ninguém, mas para o pessoal, as pessoas exercer a sua cidadania, porque vai ter eleições ordeiras em todo o nosso Brasil. É verdade. Nós temos aí um leque de candidatos, né? Eu acho que você tem que exercer como cidadão, porque essa pessoa ela vai fomentar leis, ela vai dizer como sua vida vai ser regida. Então, assim, eu não estou dizendo para votar em direita, em esquerda, em candidato A ou candidato B, mas pegue ali. Todos os candidatos são obrigados a mostrarem um programa de governo. Pega o programa de governo, é muito simples. Você vai ler lá o programa de governo de A ou B e vai ver se lhe interessa. O que falta no brasileiro ainda é isso. É a conscientização do voto. Muitas vezes a pessoa pede, olha, eu estou prezando, sabe de quê? É de 1 milhão de tijolo. Eu não quero nem saber quem é o senhor, mas eu estou precisando fazer uma paredinha aqui. E aí, no final, ele deixa de, por exemplo, ter um auxílio emergencial mais robusto, ele deixa de ter uma política pública voltada para ele, que vai melhorar muito mais a vida dele, encanamento, saneamento. Então, assim, é essa conscientização que a gente pede. E quero agradecer aqui a esse programa que sempre que a gente vem aqui eu tenho visto que tem uma audiência boa, viaja aí pelos 4 cantos do Brasil através do YouTube, né? Não é só aqui da TV, nós temos também o YouTube, né? Um canal do YouTube. Eu não lembro agora qual é o nome do canal, mas eu acho que o doutor depois vai fazer uma explanação. Mas eu quero agradecer, espero que eu tenha contribuído, tanto aqui como com o Terra Brasil Notícias, para um debate mais balanceado, uma coisa que nós deixamos aí. Muitas vezes a gente usa, doutor, sátira, né? Nós não deixamos aquela coisa muito odiosa, impregnada. Não, nós fazemos uma coisa leve, às vezes com brincadeiras. Se você olhar nossos títulos, você vai ver que tem muito título que realmente, às vezes as pessoas riem, né? Mas falando de coisa séria, não precisa você ser turrão. E aí nós fazemos esse jornalismo, mas esperamos
contribuir sempre para o Estado Democrático de Direito. Eu agradeço demais a participação. Muito bem, o programa Dinâmica do Direito de hoje, falamos sobre manifestações nessa semana agora do bicentenário da nossa independência. Como nós falamos, manifestações ordeiras em todo o Brasil, e o Dr. Júnior nos ajudou a compreender esse fenômeno dessas manifestações democráticas e primando aqui pelo ordenamento em favor da liberdade de expressão. Permaneça com os eventos, com os cultos. Reitero aqui o meu agradecimento ao Dr. Júnior e que Deus abençoe a todos. Até o próximo Dinâmica do Direito.